Fala, turma. Falar hoje aqui do BTLG11, um fundo de logística. Acredito eu aqui que é o segundo fundo de logística, o melhor fundo de logística que nós temos depois do HGLG11, e está muito próximo ali de ter a qualidade que tem o HGLG. Né? Eu quero trazer alguns pontos aqui a respeito da situação do fundo e principalmente aqui da alavancagem, né? E trazer umas outras ponderações que eu vejo que pouca gente comenta e que eu tenho um olhar um pouquinho diferente a respeito de algumas questões que não só o BTLG, como outros fundos vêm fazendo, como por exemplo aquele dividendo acumulado que muita gente reclama, né? Então também vou tecer alguns comentários a respeito disso, tá? Antes de começar a falar do fundo, se você não sabe, eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, um grupo onde eu entrego tudo redondo lá para quem é assinante do grupo. Então, ao invés de vocês ficarem lendo os relatórios ou precisando acessar no YouTube vários e vários vídeos para entender como é que está a situação do fundo, todo mês eu faço um resumo de todos os fundos imobiliários da carteira dos clientes ali do grupo, tá? Então, se você tiver interesse, por exemplo, para entender um pouquinho mais como funciona, basta você me chamar aqui, eu tenho um link aqui na descrição, que é o meu WhatsApp, você me chama ali e eu esclareço para você como é que funciona esse grupo, tá? Tem um valor de R$ 79,90, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui do BTLG. Um valor de mercado aqui de 4 bi, 34 imóveis, vacância minúscula de 1,6 e um ABL total de 1.300.000 metros quadrados. A gente vê que essa vacância, mesmo que ela fosse de 5%, para esse total de ABL aqui, ela é uma coisa muito baixa, né? Por isso que eu digo, conforme os fundos forem aumentando, quanto maior eles ficarem, melhor fica a situação do fundo, né? Mais diversificado ele fica e mais tranquilo pode ficar o investidor desses fundos imobiliários. Aqui uma média de vencimento de contrato de 5 anos. Ponto interessante aqui do BTLG, que eles vêm conseguindo fazer revisões contratuais acima, bem acima aí, vamos utilizar aqui o IPCA como base, né? Por exemplo, aqui eles fizeram um reajuste de 11% no imóvel Jundiaí, lá com dos inquilinos. No ano passado também saiu alguns relatórios, esse ano também, falando dos reajustes que a gestão vem conseguindo fazer. Aqui nós temos a composição do resultado por cota. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou direto ao que interessa, tá? Então nós temos aqui um total de receita de 31 milhões e 90 mil, locações aqui 31 milhões e 966, e a gente vê que na despesa financeira, isso aqui representa pouquinho, né? 1 milhão e 43 mil, representa 3,3% aqui da questão da receita. Entretanto, se a gente olhar para isso aqui, a gente vai dizer show de bola, né? Mas é preciso olhar essa questão melhor aí da alavancagem do fundo, eu já vou falar disso, tá? Aqui ele tem um fundo 0,58 em reservas acumuladas, e esse é um dos pontos que eu quero falar aqui, que eu comecei falando no vídeo, né? No início do vídeo. Muita gente reclama disso aqui. O fundo ele está entregando... vai só entregar no final do semestre, o fundo está retendo o resultado que já é do cotista, ele podia distribuir. Eu vejo isso aqui como algo muito positivo, porque tem o seguinte, né? Os fundos imobiliários, conforme eles vêm alavancando ou fazendo mais compras com pagamentos lá no futuro, eles vêm, entre aspas não, eles vêm inflando renda aqui. Eles vêm te pagando um dividendo que não é o recorrente. Então o que acontece? Vai chegar no momento de começar a precisar pagar a compra daqueles imóveis, o dividendo vai diminuir, certo? Agora, quando o fundo faz isso aqui, principalmente para quem já está vivendo da renda dos fundos imobiliários, ele tem uma boa base de entender como é que está a situação dele. Então ele acompanha no relatório todo mês ali, ele vai vendo, por exemplo, em janeiro era de 0,40, passou para 0,58, ele vê que houve um aumento significativo do resultado acumulado. Se o fundo tiver uma vacância, por exemplo, para esse ano aqui de, sei lá, sair de 1% para 8%, não vai mexer nada no bolso do cotista do BTLG, pelo menos para 2025, porque ele tem um valor significativo aqui ainda para distribuir para os cotistas aí durante o ano, né? Então fica uma situação mais confortável. O mesmo vale para imaginar o seguinte, ao invés de ter uma vacância maior, o fundo ele tem aqui agora vai ter que pagar ali pelos imóveis, né? Então o caixa que ele tem não vai mais render o que rende, automaticamente o dividendo também vai diminuir. Como ele tem esse resultado aqui, o dividendo também não diminui. Então, se você já vive da renda dos fundos e tudo mais, eu tenho 12, 13, 15 fundos na minha carteira, e eu verifico que todos eles têm uma reserva significativa, eu posso ficar tranquilo para aquele ano. Venho, faço a continha básica aqui para verificar quanto esse 0,58 vai dar por cota, e fico tranquilo, não, dá para pagar 0,03 por cota.
Ok, se cair no resultado do fundo de 0,78 para 0,75, porque aumentou a vacância, não tem problema. Eu sei que o fundo com essa reserva aqui, ele consegue manter o 0,78. Então, sobre aquilo que eu invisto, se eu ganho hoje R$ 800 de dividendo só do BTLG, eu sei que esses 800 não vão baixar em 2025, eu fico tranquilo. Até porque eu continuo recomprando sempre uma parte, né? Seja do BTLG ou dos outros fundos. Então, eu vejo isso aqui com outros olhos, né? Eu vejo isso aqui como muito interessante que os fundos fazem, tá? Lucro projetado aqui de vendas ainda temos 30 milhões ou 0,70, então tem mais 0,70 aqui para entrar. Mas vamos dar uma falada sobre isso aqui, ó, despesa financeira. Né? Se a gente olhar aqui a questão da despesa financeira, a gente vê que o caixa que eles colocam como 622, o que não é bem assim, é um pouquinho menos que isso, olhando pelo informe mensal, já vou para lá também, nós temos uma alavancagem de 144. Então aqueles 3,3 ali de despesa financeira é referente a isso aqui. Né? Então o fundo coloca como caixa livre de 478 milhões, mas esse caixa não está livre, pelo contrário, ele já está bem comprometido. Né? Então a gente desce um pouquinho mais aqui e a gente vai ver que o fundo, ele... Aqui estão os 3 CRIs, né? CRIs baratos, né? Comparado ao que temos hoje aí. Então 144 milhões. Tá? Mas não é só isso que o fundo tem para pagar. Se fosse, nossa, né? O fundo para os próximos 12 meses, eles têm aqui 339 milhões e mais 24 milhões, arredondando. Então, para esse ano, eles têm aqui quase 365, 366 milhões para pagar. Né? Então, os 400 e alguma coisinha livre aqui em cima, não é livre, né? Já está bem comprometido. Né? Cadê aqui? Eu já passei, né? Aqui, né? 478 para 360, sobra aí 100, 110 milhões ainda. Só que, se a gente descer um pouco mais, quer dizer, aqui no relatório não está, né? Aí a gente é obrigado a buscar essa informação nesse relatório aqui, né? No relatório mensal, no informe mensal do fundo. Então a gente vê que o caixa é um pouquinho menor aqui de 580 milhões. A gente vê que ele tem 302 milhões em FIs, já vou falar disso aqui também. E a gente vê aqui que ele tem 986 milhões para pagar. E um caixinha ali ainda que sobraria de 100 milhões. Certo? Então temos aqui 800 milhões para pagar, arredondando, dá um pouco mais que isso. Né? Aqui está o CRI que ele tem para pagar. Ele ainda tem aqui questão de imóveis para receber 70 milhões. Né? E aqui a questão dos fundos imobiliários. Certo? Só que se eu olho aqui para o informe trimestral, a gente vê que algumas posições que eles têm de fundo imobiliário, que são esses aqui, nem todos eles vão vender, né? Ou não deveriam vender. Por exemplo, um dos imóveis que consta ali no relatório, que é esse aqui, Parque Anhanguera, que está aqui no relatório do BTLG, a gente sobe um pouquinho aqui, é esse imóvel aqui, ó, da Natura, que é um baita imóvel, só que é uma representação de 1% apenas da receita do fundo, que é esse imóvel que está aqui, tá? Esse imóvel aqui é um baita imóvel, uma localização sensacional, inclusive no contrato que está aqui com a Natura pode querer decidir comprar esse imóvel lá na frente, quando o contrato vencer, ou podem fazer 2 renovações de mais 15 anos, já que é um contrato atípico que vence em 2034, tá? Então, aí vai depender, dificilmente o BTLG compra esse imóvel, mas também eu acho que eles não vão querer se desfazer de uma participação num imóvel de uma boa qualidade como esse aqui. Mas é algo que eles podem fazer se quiserem. Né? Aqui estão algumas imagens do imóvel, né? Baita imóvel, tá? Eu acho muito bonito esse imóvel aqui. Esse imóvel aqui, né? Eu acho ele um imóvel muito bonito, diferente. E ele representa aqui apenas 1%. Então, se a gente volta aqui para o informe mensal, a gente vê que ele tem... trimestral. A gente vai ver que ele tem posição aqui nas maiores, né? 65 milhões ali, que é o que ele poderia vender. Não sei se venderia. Tem outros no próprio fundo da casa aqui de 80 e 30, então estamos falando aqui de 110 milhões, arredondando. Aqui com a Telos, né, ali no TRBL, 51 milhões, que são esses aí que ele poderia buscar vender. Então esses 302 milhões, apesar de ter, não é aquela situação que ele vai dizer assim, vamos vender, né? Então o que eu vejo é que o fundo vai precisar de uns 800 milhões em caixa. E para quando ele precisa pagar isso? Se a gente vir para esse fato relevante aqui, que é da compra que ele fez aqui de 1,7 bi, né, de 13 ativos, lá em 16/8/24, a gente vê que a primeira parcela foi paga, de 1 bilhão, 1,1 bi que o fundo tinha, né, das emissões,
E os 614 milhões aqui ele vai precisar para cá, né? Fevereiro de 2026. Então, assim, para 25 a situação é muito cômoda, mas aqui para fevereiro de 26 ele vai precisar de 614 milhões. E o fundo vai ter que arranjar um jeito de tirar esse dinheiro, porque ele não tem. Né? Aqueles 478 que estão ali, eu já mostrei aqui, 478 já estão comprometidos praticamente para esse ano, sobra um saldinho aí de 100 milhões, arredondando, certo? E ainda ele tem aqui, lembrando que ele tem aquele CRI para seguir pagando, só que para esse ano é muito tranquilo, né? Sobra lá os 100 milhões, então, quer dizer, eu acho que o caixa ele até descontou, né? Deixa eu voltar aqui para olhar. Ele já desconta aqui, né? Alavancagem 144, então sobra 478, então isso aqui já está descontado. Apesar do cronograma, se a gente olhar aqui, vai até 2031 para ir pagando, né? A amortização aqui. Então ele já está descontado isso aqui. Então é 478 para pagar essa questão de aquisições que o fundo fez. Então, assim, vejo a situação para esse ano muito tranquila, mas o fundo vai precisar, obviamente, de dinheiro ali para início de fevereiro, né? E mesmo que ou ele recicle imóveis, ou ele consegue fazer emissão. Situação complicada do fundo? Não vejo assim, né? Vejo, como eu disse, tranquilo. Incrivelmente as cotas vêm subindo bastante dos fundos de tijolos nos últimos dias, apesar da situação econômica do país, aí, questão dos gastos e tudo mais. Ainda assim as cotas vêm subindo bastante. Quem sabe aí os fundos conseguem fazer emissões, né? Para fechar, um ponto positivo aqui também do BTLG é a questão dos locatários, né? Ele não tem mais que 7% de receita vindo de um locatário. Tem fundo imobiliário ali que tem 9%, a HGLG tem 9% lá com a Volkswagen, que eles inclusive reduziram o contrato, né? Reduziram o valor do contrato pedido lá para renovação. Isso aqui, essa questão de diversificação, quanto maior for o fundo, melhor vai ficar. Porque tu vê aqui que os 20 maiores locatários são responsáveis por 70% da receita. Né? Então ainda há uma, entre aspas, concentração aqui de receita com 20 locatários. Então quanto maior for o fundo, mais ele consegue diversificar isso aqui e menos ele fica dependente. Pega lá o HGLG no relatório, que eu até gravei um vídeo, se eu não me engano, falando deles, e aí o HGLG ele mostra, nós temos uma redução com a Volkswagen de 9%, que eles equivalem a 9% da nossa receita. Então já fica aquela questão, vai diminuir a receita do fundo lá no HGLG? Não vai, porque o fundo ele vai aumentar os seus contratos com outros locatários. Como é um fundo muito grande, ele consegue fazer esse equilíbrio. O mesmo vale para isso aqui. Agora tu pega um fundo menor de 500 milhões, de logística, 400 milhões, pega o TRPL, um fundo pequeno, com os Correios saindo de um contrato atípico. Né? E ainda assim os Correios falaram que vão sair, e aí, lógico, vai para a justiça para pagar lá a questão de tudo que tem que pagar, né? Até o vencimento do contrato. Então percebe que uma receita tende a cair mais rápido lá, óbvio, né? Quase 50% com o locatário. O mesmo vale para outros fundos que têm 20% de concentração com locatários. E aí eu vejo, quanto maior for o fundo, mais tranquilo vai ficando a situação do cotista. Tá? Então assim, essa situação atual aqui do BTLG, para esse ano eu vejo uma situação tranquila, mas vamos precisar ver ali o que o fundo vai fazer para o ano de 2026.